Então, meus irmãos, bom, vamos compartilhar a palavra de Deus, né? Hoje eu quero, a partir de hoje, continuar desafiando os irmãos. Eu ia usar aqui desafiar, mas eu já tenho feito isso. Mas agora falando de algo que eu, em uma reunião com a liderança, alguns dias atrás, expus a respeito de um projeto para nós abraçarmos juntos e andar nisto aí. Tem imagem, Felipe? É o projeto Radar. E quem já ouviu falar? Tem alguém que já ouviu falar? Só uma pessoa? Quem mais? Outra pessoa? Outro? Mais ninguém? Então, novidade para alguns, né? Os outros líderes ouviram. Quem não ouviu vai ficar sabendo hoje. Não vai colocar a imagem aqui. Beleza? Então. Tem um nome a dar, não, né? Ok. Bom, mas sei que está na imagem maior, mas tudo bem. Pode deixar essa aí. Vocês estão vendo aqui essa imagem, né? Dá para compreender que é um radar? O projeto está lá no meio. O que tem no meio? Só uma cruz? Aqui tem a nossa logo, não é? A logo ali da igreja, que a cruz representa ali o Senhor Jesus Cristo. Ele dentro do nosso coração. Ali o coração é o coração da igreja. Igreja Batista Canaã. Jesus está dentro do nosso coração, sim ou não? Sim, então. E ali exatamente, né? O radar, Jesus dentro do nosso coração. Esse radar, o projeto Radar, ele consiste exatamente entre algo que Deus tem falado ao meu coração. Experiência que eu tenho tido, dentro das várias experiências, as últimas, tenho tido com o Senhor, Deus falando comigo e trabalhando, a respeito de algo que é necessário que nós venhamos fazer para Deus. E aí, um dia dirigindo lá, fazendo as corridas de 99, de Uber, né? Andando, a gente vai pensando, orando a Deus também, e o Senhor, de repente, eu olhei para algo que me chamou muita atenção, e daquele momento, eu fiquei pensando sobre isso. Conversei, né, com alguns irmãos, conversei com o pastor também, a respeito disso, orei. Deus me levou a uma experiência mais profunda ainda, e partir daí desenvolvendo esse projeto, né, que ele não está terminado. Por que não? Porque tem toda uma ideia para que nós possamos juntos, e à medida que Deus for nos ensinando, nós vamos acrescentar algo, nós vamos registrar e ir melhorando conforme Deus deseja. Então, esse projeto nasceu e a base dele está toda dentro da Bíblia, não é nada, algo assim, isso aqui é pessoal, não, está tudo dentro da Bíblia. Por quê? Eu não posso chamar os irmãos para fazer algo para Deus e ter algo totalmente, somente humano, dentro do eu. Se é para Deus, precisa estar dentro da vontade do Senhor. Não é verdade? Não é assim que deve acontecer? Então, esse radar, ele é um radar para localizar pessoas. Não é para encontrar dinheiro, nada disso. Para encontrar pessoas. E encontrar pessoas para exatamente nós praticarmos aquilo que o Senhor Jesus já tem nos dito através da sua palavra. Nós temos aprendido. Que é o quê? Amar, né? O radar vai, seja no caso é horário, sentido horário. Amar, servir. E assim vai. Sempre, né? Vocês estão vendo aqui, não sempre dá para observar, tem um coraçãozinho, significa uma vida. Em que, à medida que você é um cristão, você faz parte desta igreja, você encontra alguém, uma pessoa, e esta pessoa também está referida ao seu irmão que está ao lado, dentro dos ministérios, o que Deus te chama para você fazer? Primeiro lá? Amar. Pessoas precisam ser amadas por pessoas. Cristão
ele tem um coração transformado, né, por Jesus, para que ele possa conhecer a Deus e assim também desenvolver esse amor no relacionamento com pessoas. Evangelizar, que é também exatamente quando você encontra alguém, e isso também está referido ao seu irmão, você deve evangelizar as boas novas de Deus, porque há sempre boas coisas de Deus para serem anunciadas, é verdade ou não? Você crê assim? Não é? Restaurar é um processo também. Nós, como igreja, fomos chamados por Deus, por Jesus, para quê? Para restaurar vidas. Você é prova disso, não é? Sua vida é restaurada? Não é assim? Você é um testemunha? Então, nós também fomos chamados para dentro desse radar, encontrar pessoas e olhar a condição. Muitas vezes, né? Às vezes não está muito longe, às vezes é o nosso irmão mesmo que precisa do quê? De restauração. Servir, né? Colocou do lado. Trabalhou rapidinho, irmão? Na edição. Então, tem esse projeto aí, servir. Servir segundo o servo de todos os irmãos serviu. Quem é? Essa coisa de lavar os pés mesmo, né? De você ficar lá embaixo. Bom, tudo isso que está ali, às vezes você pode estar nesse momento pensando, né? É muito trabalho. Sim, Deus nos chamou para isso. Porque à medida que Deus tem falado comigo, Deus tem alimentado exatamente o sonho do meu chamado. Eu fui chamado para ser pastor. E não foi nada para ganhar dinheiro, não foi para ganhar almas e pastorear pessoas. Então, desde o meu chamado, desde quando eu entrei lá no seminário, foi entrevista a respeito do chamado, Deus, ele vem falando comigo sobre isso, sobre ver pessoas, restaurar pessoas, pastorear pessoas, dar direção para o Senhor, não para outro lugar, mas direção a Deus, às pessoas, que elas possam ir para Deus. Estando aqui na igreja já há 14 anos, né? É isso mesmo? Até perdi as contas, tanto tempo, né? Eu tenho, analisando minha vida, eu tenho buscado, enfrentando, seja no meio de muitas tempestades que eu já passei, exatamente querer cumprir isto. E hoje a igreja tem vários rostos que são diferentes, não são os mesmos, são poucos de quando eu comecei. Alguns que estão aqui eram bem pequenos, né? Bem novos. Hoje já até casaram alguns, né? Tem outros aí esperando essa expectativa, né? Também de conhecer a amada do Senhor, né? E assim vai a vida. Então, todo esse espaço de tempo, Deus vem confirmando. Eu até, em um dado momento, eu pensei assim, em vários momentos. No primeiro ano, eu pensei, igreja que vai explodir de gente. Não, mas teve muita gente mesmo. Não sei quantos lembram. Mas foi muito trabalho, muitos desafios. Maturidade, faltou maturidade para algumas coisas, né? E também Deus estava me disciplinando naquele momento a respeito disso, porque acho que a gente vai seguindo, às vezes, no caminho da vaidade, o humano vai tomando conta. Deus não permitiu. Nós tivemos muitas pessoas mesmo, né? Muitos jovens, não sei quantos lembram. E pela graça de Deus, alguns firmaram, estão em outros lugares, mas estão firmes. Outros, infelizmente, estão perdidos, não porque nós quisemos, mas a escolha de cada um. Mas não desistir da visão, e Deus foi aumentando essa visão, Deus tem aumentado essa visão. Novamente, dentro da experiência do chamado, recentemente tive esta confirmação, e eu até compartilhei com a liderança daquilo que Deus falou ao meu coração. E não falou sem dizer que tudo que nós pretendemos fazer para Deus, vamos realizar isso no meio de muitas batalhas. Isso não vai ser fácil, porém, iremos conseguir. Né? Isso, lógico, você que
aceitar fazer parte de tudo isto. Que não é algo para 1 mês, não é algo para 2 meses, mas é a nossa caminhada. Não sei se futuramente, se eu não estiver, o outro sucessor irá fazer isso. Mas enquanto eu estiver aqui, é o que Deus tem dito ao meu coração, algo mais com a nossa, mais próprio, né, daquilo que somos nós. Desenvolvendo isto, de maneira que isto faça parte da nossa vida. Que haja uma identificação, para que você possa ir se identificando. Você, como Igreja Batista Canaã, você possa entender isso, que você precisa estar aqui dentro da igreja, e estar dentro da igreja significa o quê? Que Deus te chamou para você amar, evangelizar, restaurar e servir. Que você precisa estar dentro daquela configuração de um radar espiritual. Amém? Então, já que é isso, como que nós fazemos? Como que seria então, qual que seria a ação que nós devemos ter para ligar este radar? Porque talvez você, eu falando isso agora, você não esteja tão conectado e às vezes você não esteja ainda, por mais que você disse amém, na sua cabeça, na sua mente, esteja passando aqueles flashes dos problemas, das dificuldades, do tempo, e por aí vai, naquelas coisas humanas nossas, da nossa carne, né? A carne militando contra o espírito, ele faz isso, é a guerra que estabelece. A partir do momento que Deus diz assim, faz isto, pode ter algo que você nem conhece, de repente que sua carne começa a ficar agitada para trabalhar contra o espírito, contra aquilo que Deus quer. Aí você, talvez nesta guerra, você fica pensando, como que eu irei fazer? Então, o passo é ligar o radar espiritual, meus irmãos. Isso não acontece, isso não acontecerá em sua vida, na minha vida, na igreja, sem nós o quê? Ligarmos isto. Ou seja, ter ação é a prática, ligar é ter realmente para a prática. Não é assim? Se você tem um equipamento, se você quer que ele funcione, o que você tem que fazer? É ligar, não é? Se for a energia, você tem que pôr lá na tomada e dar o play, e aí você vai ter o que você precisa. Mas falando das coisas espirituais, porque nós somos de Deus, e Deus é Espírito, e nós nascemos de novo, espiritualmente, foi gerado em nós um novo homem, segundo a imagem do Filho de Deus, não é assim? Nós precisamos também ligar este radar espiritual, já que este é um radar para encontrar pessoas. Ele não é um equipamento, né, de espionagem do governo, de alguma ideia para poder ficar futricando a vida das pessoas, não. Ele é um radar espiritual, ou seja, que tem a ver com a prática das coisas de Deus para a nossa vida. Daquilo que deve acontecer ao nosso interior. Não é para ficar espionando ninguém, mas para exclusivamente fazer aquilo que Deus deseja. Então nós precisamos ligar o radar espiritual. Como que se liga isto? Primeira mensagem, então, dentro desse caminho, né, que é ligar o radar espiritual, isto acontece através da submissão ao Espírito Santo. Nós precisamos, para ligar o radar espiritual, de 3 passos: submissão ao Espírito Santo, oração e leitura e prática da Bíblia. Isso não vai acontecer se você deseja que isto faça parte da sua vida. Isto não acontecerá se você não tiver esses 3 passos em sua vida. Você querer ser uma pessoa submissa a quem? Ao Espírito Santo. Se você não desejar ser uma pessoa que ore, ser um cristão, que não fique ali, né, dentro do estado de mornidão, essa ideia eu faço isso, não. Você realmente tem intenção de entender isso, de ligar e ler a palavra de Deus e praticá-la. E nós iremos investigar isto, né, a ativação destas coisas dentro do nosso coração, na Bíblia. Então, se você ouvir as mensagens e você crer, isso vai acontecer dentro do seu coração. Se a igreja local ouvir as mensagens e crer,
isto realmente acontecerá no meio da igreja. Acontecerá o quê? Um renovo de Deus para a igreja. Aquele sonho que eu estou compartilhando com os irmãos do meu chamado, também é o chamado de vocês, porque nesse momento eu estou pastoreando vocês. Então vocês fazem parte deste sonho. Nem conheci os irmãos, mas Deus conhecia. Maravilhoso é isto, né? Quando Deus fala de algo em nosso coração, você não conhece, só Deus. E aí você vai caminhar para você conhecer aquilo que Deus está dizendo, para você enxergar aquilo. É assim que acontece. E eu estou aqui com os irmãos. Então vamos investigar isto, né? Então, ligando o radar espiritual, primeiro, então, submissão ao Espírito Santo. Nós vamos, então, nesta série de mensagens falando sobre isso, porque Deus deseja que a nossa igreja, que você, que é a Igreja Batista Canaã, você possa ser alguém que ame, que é uma pessoa que evangelize, que entenda que você é restaurado, mas também contribui para a restauração de pessoas, que você é servido, mas também serve. Esta é a marca da igreja, buscando esta marca, buscando o estilo de vida para nós, como cristãos, aquilo que Jesus, né, viveu, é para nós também. Na configuração desse tempo, então nós chamamos aqui do projeto Radar. É algo para nós. Então abra sua Bíblia, por favor. Já que nós vamos falar sobre o Espírito Santo, submissão, eu gostaria de trazer o texto da palavra de Deus, primeiro, né, desta série de mensagens, onde fala do anúncio do nascimento de Jesus, de todas as coisas, no Evangelho de Lucas. E por que isto, meus irmãos? Eu quero justificar. Nós vamos começar a falar aqui sobre submissão ao Espírito Santo. O Evangelho de Lucas, vamos ler o texto, depois eu explico, né? Retomo esta explicação, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 1, 12 e o 17, depois o 30, versículo 34, depois o versículo 41, depois o versículo 67. Capítulo 1, versículo 17, a partir do 17, diz assim, aliás, de 12 a 17. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Amém? Versículo 34. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Glória a Deus. Versículo 41. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Não é? Versículo 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo. Amém? Glória a ti, Deus. Continue conosco, abençoando o teu povo em tudo, ó Deus. Enriqueça esta igreja com as virtudes, ó Deus, do Senhor. Deus, que as coisas que nós compartilhamos a respeito da tua palavra, Pai, tome todo o nosso ser para a glória do Senhor. Prepara a tua igreja, ó Deus, para a tua obra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos,
estava explicando antes, né? Retomando aqui o pensamento. Por que do livro? Deu para vocês perceberem que toda a introdução inicial do Evangelho de Lucas, quando ele escreve, né, ele vai justificar o porquê que ele está escrevendo no versículo 1, no capítulo 1, a partir do 1, que ele está escrevendo para Teófilo, né? Teófilo, o nome significa amigo de Deus, né? Theo, Deus, e filo, né? Filéu, amigo de Deus. Ele está escrevendo e ele vai justificar dizendo o seguinte, que ele fez um compilado, ele investigou e colocou os eventos a respeito da vida de Jesus em ordem. E nesta ordem, ele está exatamente colocando aqui como que todas as coisas aconteceram e não foram de maneira aleatória, mas dirigidas pelo Espírito Santo. E quando nós estamos então dizendo quando eu estou dizendo a vocês que é necessário então para ligar o radar espiritual, submissão ao Espírito Santo, ele está narrando exatamente que todas as pessoas que participaram destes eventos de Deus, que todos esses que foram aqui explicitados, o Evangelho de Lucas, ele que vai pontuar isso de maneira seja maior, como o Espírito Santo estava atuando na vida de vários autores naquele momento, com um objetivo de Deus, em consonância com o propósito de Deus, com os desígnios de Deus, para que tudo que acontecesse, então, acontecesse na terra para o bem de todas as famílias na terra. Não é para o bem de uma pessoa, mas de todas as famílias na terra. Então Deus estava atuando na vida de pessoas que parece que aos olhos dos seus pares, dos outros da época, muita gente não notava isso, mas elas tinham uma vida com Deus, uma vida de dedicação com Deus, de maneira que aquilo, se nós estamos chamando de radar, isso estava ativado dentro dos seus corações em todo tempo. Por quê? Porque eles estavam sempre esperando algo de Deus. Quando eu estou chamando vocês, a igreja aqui, a participarem e entenderem isso, é nessa expectativa de que vocês estejam também, se não tem feito, mas a partir de agora, então você faça, esteja sempre esperando algo de Deus. E não é algo somente particular, não vou resolver isso na minha casa. Sim, Deus também vai fazer isso. Deus vai te ajudar, te dar direção. Mas de você, no meio das tempestades que eu mencionei, que irá acontecer, que você possa continuar esperando de Deus para fazer a vontade de Deus. Entendendo o seguinte, que a tempestade vai chegar, vai bater, vai soprar, mas se você está na rocha, o que vai acontecer? Você vai ficar firme. Obrigado, irmão, pela ajuda, né? Eu vi a irmã Silvana aqui, mas a irmã Silvana está sempre cooperando, aí você cooperou, parabéns. Vai ficar firme, a rocha vai aumentar. Então, se você deseja fazer as coisas de Deus, eu sou bem honesto com vocês, como Deus é. A tempestade, ela vai aumentar, mas vai passar, é assim. Nós vamos descobrir o que está depois da tempestade, não vai ser uma tragédia, mas ao contrário, mostrar a força da rocha na sua vida. Mostrar exatamente, como que Deus ele é poderoso, cada vez mais. Então, o livro, nessa justificativa aqui, ele vai narrando estas coisas até no capítulo 24 também, vai terminando com Jesus, no caso aqui, Lucas, registrando aquilo que está no início de Atos, que também ele é o autor também. A ordem de Jesus de ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Então vai descer o Espírito Santo sobre vocês. É claro isso. O Espírito Santo atuando na vida de Jesus a partir do capítulo 4, que nós também, uma mensagem mais adiante, iremos também compartilhar isso. Então, é muito importante você compreender isso quando nós estamos investigando essas coisas para falar daquilo que Deus está nos chamando como igreja a fazer nesse tempo. Nós temos um evangelismo, uma grande ação evangelística, 29 e 30. Um movimento de oração. Por que nós estamos orando? Está dentro desse passo, mas é oração para 30 dias somente? Não, isso aqui é só o ensaio.
para esta caminhada que exigirá que nós estejamos em rendição a Deus. Então, o primeiro passo é submissão ao Espírito Santo. Eu não sei se você já entendeu o que significa isso em sua vida. O que Deus está chamando você a fazer quando você analisa, então, todas as ações do Espírito Santo na vida destas pessoas, as quais nós acabamos de ler. Onde lemos em Lucas 12, a 17, 34, 41 e 67. O que Deus estava falando para essas pessoas e o que Deus está nos dizendo? O que Deus estava ensinando é que submissão é estar debaixo das ordens do Espírito Santo. É nós andarmos, nós vivemos debaixo da sua ordem. Quando alguém pensa sobre ser batizado pelo Espírito, ser cheio, é exatamente isso aí, inundar, transbordar. Então está sob a direção do Espírito, como Jesus disse, aquele que nasceu de novo. O vento sopra para onde quer. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. As coisas da ação do Espírito, a vida do Espírito, é que então dirige o novo coração. É o novo coração que foi gerado pelo próprio Espírito, não foi gerado por você mesmo. Ninguém, foi eu que gerei, não. Se você tem um novo coração, foi o próprio Espírito que gerou. Então, submissão é estar debaixo das ordens do Espírito Santo. E nós vimos de maneira clara aqui todos esses movimentos, não é? O Espírito dizendo, a ordem, o anjo dizendo para Zacarias, dizendo que ele teria um filho, e que este filho estaria sendo dirigido pelo Espírito Santo. Porque ele tinha uma missão para fazer para Deus, algo a realizar para Deus. Você tem algo a realizar para Deus? Você tem certeza que tem algo a realizar para Deus com alegria? Eu tenho algo a fazer, eu estou entendendo que Deus está falando comigo. Então você precisa de submeter-se ao Espírito Santo, está debaixo das ordens do Espírito Santo. Ou seja, sob sua missão, acatar aquilo que ele disse para a igreja, aquilo que ele tem dito para a igreja. E acatar não é ficar escolhendo, vou escolher isso aqui, não, é acatar tudo que o Espírito Santo está disse para a igreja. E para estes últimos dias. Então, submissão ao Espírito está debaixo das ordens do Espírito. Submissão, queridos irmãos, ao Espírito é o mesmo que ser cheio do Espírito. Porque quando novamente nós olhamos para a referência da promessa do filho que Zacarias receberia, ele fala de uma missão que este menino, quando adulto, cumpriria, mas essa missão não poderia ser realizada sem ele estar cheio. Então também Deus promete, ele será cheio do Espírito desde o ventre materno, desde o seu nascimento. Ele tinha uma missão a cumprir, então ele seria cheio do Espírito Santo. É aquilo que a palavra do Senhor então nos ensina a respeito de como então deve estar a nossa vida, cheia de Deus, cheia da vontade do Senhor, cheia das verdades do Senhor em nossas vidas. É aquilo que eu fiz a referência aqui, que também está registrado em Lucas 24, 49. Que esse enchimento, olhe comigo, né? Gostaria que você conferisse o que eu disse. Para não ficar assim, o pastor disse lá, mas não. Abra a Bíblia, olha só, não foi eu que inventei, não. É Deus que está dizendo. Jesus, depois de ressuscitar, o que ele disse para os discípulos? Eis que envio sobre vós a promessa de quem? Meu Pai. Olha, Deus, o meu Pai prometeu isso. Permanecei, pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse poder é o Espírito Santo. A missão não é
ela não é realizada sem o Espírito Santo, então está cheio dele. Jesus também, aquilo que foi prometido a João, que veio cumprir uma missão, agora quando ele diz para os discípulos agora qual também seria a missão deles de continuar, ele da mesma forma diz, olha, vocês não podem, assim como João, se nós quisermos entender isso, se João precisou estar cheio do Espírito, o que Jesus está dizendo para a igreja? Precisa estar cheio do Espírito também para realizar a missão. Para nós, para você entender, para que você possa então ligar o radar espiritual, eu disse que você precisa estar submisso ao Espírito Santo. Submissão ao Espírito Santo é o mesmo que estar cheio dele. Porque senão você não cumpre. Então a missão de vida de João Batista, desde lá quando ele era uma promessa na boca do anjo para o seu pai, era possível então para aquele menino que nasceu e cresceu, para que ele pudesse então viver a vida em submissão ao Espírito, ele deveria então acreditar na mensagem, porque os pais precisaram também ensinar, olha meu filho, amado do meu coração, você é uma promessa de Deus. E assim aconteceu o seu nascimento. Pode ver aí. E sua mãe velhinhos, possível, mas aconteceu. E aí, o anjo disse assim, que você é cheio do Espírito desde o ventre. Essa é a sua missão. Você precisa diante dele, preparando o caminho, convertendo o coração com esta mensagem clara. Estava ensinando aquele menino, treinando ele, para que ele pudesse compreender o tamanho da missão e como ele poderia cumprir a missão, meus irmãos. Nós temos uma missão, é isso que Deus está nos dizendo isso. Nós precisamos ter a consciência de que existe uma missão, que Deus está nos chamando, mas que ela não será realizada por ninguém. De maneira frustrante, você viverá e a igreja viverá se nós não estivermos submissos ao Espírito Santo. Será frustrante, porque todo o esforço que nós cometemos, nós realizamos somente pelo corpo, rapidinho você desanima. Mas quando você entende o propósito de Deus, e o Espírito então é aquele que está te falando, te dirigindo, e você está ouvindo, você não alimenta então a carne, mas o Espírito, aí você consegue compreender, realizar e ficar satisfeito, dizendo, oh Deus, obrigado, que obra maravilhosa. Você vai compreendendo o seu propósito. Amém? Está entendendo mesmo? Então, esta é a missão. E a missão de João, esta de preparar o caminho do Senhor, é como a nossa, que nós temos hoje, de anunciar o Evangelho, de preparar o caminho do Senhor para chegar aos corações das pessoas. Encontrar pessoas no radar espiritual, amar é isto. É você preparando. É nós tendo relacionamentos verdadeiros com as pessoas, preparando para que o Senhor alcance as pessoas. Elas possam ser despertadas a querer conhecer a Cristo. Se elas não se converterem, mas elas saberão, como diz a palavra, que ali teve o quê? Um profeta de Deus, no sentido daquele que prega a palavra do Senhor. Teve um crente ali falando. Teve alguém se importando, não é porque não teve ninguém, não. Teve sim. Teve alguém, eu falei com você, eu te avisei, eu dei testemunho. E a caminhada de João foi toda realizada no poder e espírito de Elias. Tão fantástico isso, quando nós estamos observando isso, por quê? Porque é conhecido, espero que de todos, que Elias foi um homem de Deus que foi o quê? Tomado por uma carruagem de fogo, não é? Ele é um homem que andou com Deus, muita intimidade com o Senhor, em um tempo de caos, em um tempo de tempestade em Israel, que a maioria das pessoas não queriam servir a Deus, que um culto a um Deus estranho estava sendo estabelecido ali, um rei corrupto, um rei que era dirigido como marionete pela sua esposa, uma mulher maligna, que quem era de Deus era perseguido. Parece com o nosso tempo? Parece? É um tempo de caos, um tempo de tempestade. Mas Elias foi chamado por Deus, Elias o tisbita, homem de Deus, para anunciar e para dizer que só o Senhor
É Deus. Qual que é a mensagem que nós devemos pregar hoje? Que só? Sim, só Jesus salva. Só Jesus salva. Só Jesus é o Senhor. Só Jesus é o Senhor, só Jesus é Deus. É esse poder. E isto anunciado sendo demonstrado também pela sua vida. Quem era o verdadeiro rei? As pessoas conseguiram identificar este João depois que ele se tornou adulto. Por quê? Ele estava andando submisso ao Espírito Santo. E ele anunciava que o reino de Deus estava chegando, está próximo, arrependei-vos. Evangelho de Mateus capítulo 3, esta mensagem que João pregava. Então, ele foi submisso ao Espírito Santo. A nossa prática, quando nós somos chamados a ser submissos ao Espírito Santo, é de tal maneira que nós possamos também, você possa ser uma pessoa cheia de confiança para anunciar estas coisas através da sua vida. De maneira prática, gente. De maneira verdadeira. Não só de palavras, mas em ações. No seu comportamento, na sua vida, no seu olhar, nos seus pensamentos, na forma como que você toca as coisas, na forma como você também se indigna com as coisas também, porque às vezes as pessoas estão indignadas com aquilo que é certo, indignar contra aquilo que é errado, que é pecado, que Deus não aprova. As pessoas então verão, assim andou João, porque ele tinha direção do Espírito Santo, ele foi cheio desde o início. Então o Evangelho de Lucas, nesse início, está mostrando o quê? A ação do Espírito Santo, há uma missão. Há uma missão. A missão, queridos irmãos, porém, estava condicionada, ligada ao Espírito Santo. Você consegue observar isso? A missão de João, a missão de todos que foram chamados aqui para atuarem dentro desse cenário da vinda do Filho de Deus, ela estava condicionada a algo. É aquilo que nós estamos falando aqui, compartilhando. Ela estava condicionada, ligada ao Espírito Santo, ao mover do Espírito Santo. Lembra também que eu citei aqui, nós lemos, né? Estava o texto ali do Evangelho de Lucas 24, 49. Jesus disse que a igreja, ela realizaria a sua obra, mas após a derramada o quê? Do Espírito Santo. É uma condição de Deus. A transformação na nossa vida, o ligar o radar espiritual, está condicionado a isto, ao Espírito Santo. Esta é uma condição que não muda. Não tem como dar um jeitinho, esta é a condição de Deus. Ele estabeleceu e tudo que nós pretendemos fazer, realizar para Deus, é condicionado a isso. Tem que ser pelo Espírito, não pode ser pela carne, porque pelo Espírito significa que existe fé. Pelo Espírito que significa que tem um teor espiritual, as coisas de Deus, que é o mover de Deus, que você é alguém temente a Deus, é a igreja que é temente a Deus, é a igreja que antes de tudo que ela pensar em algo, ela quer submeter tudo, peraí, para Deus primeiro, vamos buscar a Deus, né? Sem oba-oba. Então é algo grande, é desafiador para nós, porque mexe exatamente com as nossas vaidades, com o nosso tempo, com as nossas desculpas. É uma transformação real, é chamada para um avivamento dentro da nossa igreja, dentro de nós. Então a missão estava condicionada, ligada, né? Essa condição estava ligada então ao Espírito Santo. Algo também muito importante, falando de João ainda, cheio do Espírito. Bom, a promessa de Deus, ele seria cheio, mas como então João deveria ser cuidado pelos pais? E como também João deveria cuidar de si mesmo, quando adulto, para preservar-se sendo uma pessoa cheia do Espírito Santo? Já pensou sobre isso? Porque Deus estava prometendo, vai derramar, prometeu para a igreja também, a igreja receberia. Nós encontramos em Efésios 5,18, Paulo dizendo, encher do Espírito Santo, significa que se há uma ordem para encher, porque está vazio, houve um esvaziamento. Se existem tantas ordens assim, tantas referências,
E sempre falando de cheio, porque o estado antes era vazio. E será que depois de cheio eu posso me tornar vazio? Pode ou não? Pode sim, você pode esvaziar. Qual que era a condição? Existia uma condição? Sim, também. O comportamento dos pais de João e de João era o mesmo, porque foi dada a uma ordem. Olha, esse menino ele tem que seguir uma ordem de Deus. Vocês têm que seguir esta ordem e ele também. E aqui foi uma dieta de alimentos, a primeira. E essa dieta de alimento tem um significado de obediência, meus irmãos. Porque para seguir aquela dieta precisa de uma obediência. Não é assim quando também você é submetido a uma dieta? Se você, olha, tem que ficar de jejum 12 horas para fazer um exame. Tá, se você não for obediente, você vai fazer o exame no outro dia? Não vai. Agora não é de 12 horas, mas uma obediência de vida. Que é um negócio muito mais ainda, que provoca muito mais tensões, muito mais perguntas. É aquela coisa assim, mas não é possível, todo mundo faz isso, mas logo eu, sim. Porque você não é todo mundo. Você foi tirado das trevas para a luz. Você está sendo chamado para ser um representante de Deus, ministro de Deus. Que Deus, através de sua vida, está reconciliando consigo o que? O mundo. Como Paulo disse em sua oração, né? Se não me engano, na carta aos Romanos, que ele pedindo oração por si para que as pessoas, os gentios, então, fossem alcançados de maneira que a oferta daqueles gentios, os perdidos que não conhecem Jesus, se tornassem então aceitas por Deus. Porque era assim, antes de você estar em Cristo, não adianta, a sua oferta não era o quê? Aceita por Deus. As pessoas fazem, nossa, mas Deus está dizendo que é. Porque Ele quer que essas coisas estejam em conexão. Seu coração precisa estar indo para Deus. O coração que está envolto em pecado, Deus não vai aceitar. Ele diz, olha, resolve isso primeiro. E a maneira de resolver isso é em mim mesmo. Arrependa-se. Uma dieta de alimentos significa obediência ao desejo de Deus e à sua palavra. Meus irmãos, ser cheio do Espírito, para se conservar cheio do Espírito, você também precisa o quê? Estar obediente ao desejo de Deus e à sua palavra. No caso de João, ele tinha uma dieta que estava muito ligado ao nazireu, que era não beber vinho e nem bebida forte, nem comer nada que tinha a ver com a uva, nem a semente, nem a casca, por aí vai. Isto aqui significa o quê? Isto é igual a santidade. Submissão, havia uma condição. Deus estava condicionando. Ele deveria ter um cuidado para ser cheio do Espírito Santo. Nós também, como igreja, devemos ter esse cuidado. Quando Deus nos chama a sermos obedientes, deixar isso aqui, deixar aquilo lá. Porque assim, Deus está sempre nos apontando, olha, isso não é bom. Se Deus disse que não é bom, o que você tem que fazer? Deixar. Mas a gente gosta. Não, eu gosto. Aí o diabo gosta, né? O diabo gosta daquilo que Deus não gosta. Quando você obedece, isso é igual ao quê? Santidade. Pô, puxa, que às vezes fica, nossa, eu vou fazer isso aqui para me ser mais simples, um jejum de uma semana. Não. Quando você vai cuidando da palavra e lembrando de algo, e Deus quer que eu faça isso, você naquele momento está andando como uma pessoa santa. Era isso na vida de João. Ele precisava, para ser cheio, ele precisava se conservar assim. Ele estava no meio das pessoas, mas ele conseguia ser santo, porque ele obedecia a Deus. Que ele é separado para Deus, separado do pecado. A missão de converter o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, no radar espiritual, meus irmãos, é isso, encontrar pessoas para que elas sejam também de Jesus, como nós fomos encontrados por Deus.
Pessoas que vão ser encontradas por Deus através da sua vida, através da vida da igreja. Então, isto é igual a santidade. Ainda no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, versículo 4, lá diz a respeito da dieta de João. Ele comia mel silvestre, gafanhoto e vestia de pele, né, a roupa de pele de camelo. Então, ele é essa pessoa que não realmente seguia o que? A risca. Seguia a risca. Era um homem espiritualmente saudável. Mas isso é para você também. Isso é para nós, meus irmãos. Deus quer que nós sejamos espiritualmente saudáveis. Isso acontece quando nós ligamos, então, o radar sendo submissos ao Espírito Santo. Seja submisso. Segundo passo, então, daquilo que precisa ser feito para manter-se cheio do Espírito Santo, é receber os desígnios de Deus. O que significa isso? É receber a palavra do Senhor, como ela é, aquilo que Deus decretou. Você, peraí, eu atendo isso, porque isso aqui é um decreto de Deus. Vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Aproveitar o irmão que está nos auxiliando ali. No capítulo 3, versículo de 1 a 3, irmão, desculpa. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos porque é próximo o reino dos céus. Deus designou, chegou o momento. Porque este é referido por intermédio do profeta Isaías: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Havia uma profecia a respeito de João. O que ele está atendendo? Ao desígnio de Deus. Usava João pelos de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestres. João estava, de fato, cumprindo os desígnios de Deus. Havia uma profecia. Ele foi a resposta àquela profecia. Mas porque sim, mas ele ele estando dentro desse desígnio, ele sofreu aflição, ele era tentado também, porque ele era homem como nós. Mas ele o que? Decidiu obedecer. Vocês acham que é fácil um negócio desse, gente? Gente, se coloque no lugar de João Batista. Você entendesse, olha, há uma profecia, está se cumprindo hoje, várias coisas estão se cumprindo, na vida e na sua vida também. Você nasceu respondendo um desígnio de Deus. Deus havia dito isto. Muito tempo antes, mais de 700 anos antes. Agora que Deus fez, e é você. Sim, é a mesma coisa para nós. Por quê? Deus anunciou um projeto, que é a igreja. Isso é o desígnio de Deus. Está estabelecido. Porque através da igreja, ele prepara um povo, com o propósito de nós sermos o quê? Um reino de sacerdotes. A palavra do Senhor faz várias referências a respeito do que é a igreja, é o povo que vai morar com Deus. Enquanto isso, nós temos uma missão de anunciar, há uma ordem de alcançar pessoas, há uma ordem de viver em santidade, há uma ordem de viver ao mesmo tempo em amor, há uma ordem de obediência, de cuidado, de ser luz do mundo, de ser sal. Há uma ordem. Isso é fácil, gente? Não é fácil. Mas, porém, Deus disse que por causa que Ele deu o Espírito, se você for submisso ao Espírito, você vai conseguir. Eu conseguirei, a igreja conseguirá. Porque os apóstolos, os nossos irmãos lá no passado, eles conseguiram. E foi debaixo de tempestade. Mas conseguiram. Mas conseguiram assim, ai Deus, não. Eles louvaram a Deus. Coisa assim, né? Isso é a loucura do Evangelho. O apóstolo Pedro levou um couro daqueles bem sovados mesmo. Uma criança apanhar não é ruim, não é? É feio. Agora uma adulta apanhar é horrível, não é? Chega lá e pá, e pá, e pá. Nós apanhamos por causa de Jesus, glória a Deus, nós somos dignos. Aí foi lá, vocês não vão prender vocês não falam nada não. De repente soltou, foi uma coisa de colocar um pedaço de carne na frente do cachorro, né? Que vai fazer comer, né?
Foi assim com eles, soltou eles, estavam lá na praça. Olha, nós acabamos de soltar eles, estão lá falando de Jesus, vocês proibiram. Gente, eles conseguiram, as ameaças estavam por todos os lados. As ameaças estão ainda por todos os lados, ainda hoje. Não pense porque nós estamos aqui tranquilos que é ameaçado. Sim, você vai falar com alguém, às vezes a pessoa não quer, mas não significa que você não deve continuar amando e fazendo bem. É a resposta, nós somos resposta também dentro dos desígnios de Deus, daquilo que Deus está determinando para o mundo, porque este evangelho vai ser anunciado em todo o mundo, então virá o fim. Ele é anunciado pela igreja, é por você, é pela obra que Deus vai realizando através da igreja, porque nós somos corpo de Jesus. Esse desígnio, este homem foi cheio do Espírito, e ele se manteve assim porque ele entendeu os desígnios de Deus, então ele viveu esta palavra, ele conhecia a palavra, estava observando, olha, preciso anotar isto e viver. Então ele se manteve cheio do Espírito. Submissão ao Espírito Santo. É isto. Submissão ao Espírito Santo é atender ao propósito de Deus em louvor. Então o que é submissão ao Espírito Santo? Também é atender ao propósito de Deus em louvor. Vamos observar ainda em Lucas. Estamos terminando, viu? Lucas, capítulo 1, versículo 34, versículo 41 até o 67. Novamente lendo, Maria, então o Espírito Santo desceu sobre ela, né? E ela disse, olha, como que vai acontecer isso? Porque eu não conheço, nunca tive relação com homem algum. Então vai dizer, o Espírito Santo vai descer sobre ti, o poder do Altíssimo te envolverá. Versículo 41 que nós lemos. Isabel então foi visitar, né? A Maria foi visitar a sua prima. Quando ela ouviu a saudação, a criança pulou, disse, bendita, né? Começa aqui o quê? Um louvor. Ela ficou possuída pelo Espírito e começou o quê? A louvar a Deus. Bendito é o que está no teu ventre. E na sequência, depois do versículo 41, nós temos então cântico, né? Que Maria então coloca-se diante de Deus em louvor, em adoração a Deus, engrandecendo o nome do Senhor. Depois, como lemos, Zacarias também, depois que João nasce, ele vai louvar a Deus, cheio do Espírito, então ele começa a louvar a Deus. Versículo 68, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e assim ele vai dizendo. Louvor, até o final, louvor, louvor, louvor. A vida de Zacarias não foi mole, ele esperava um filho, sofria, porque ele queria, nossa, não vai acontecer nada. Estou quase batendo nas botas aqui, batendo nas sandálias, né? Não tinha bota naquele tempo. Né? Quase batendo nas sandálias. Não acontecia nada. Mas agora ainda eu, do jeito que estou aqui, mulher também já não... E nasce. Cheio do Espírito. Submissão ao Espírito Santo é atender aos propósitos de Deus em louvor. Então, um propósito que Deus estava preparado e queria realizar através da vida dele. E ele louva a Deus. Maria também louva. Moça, novinha. As moças de hoje, eu tenho tanto para viver nesse mundo. Ai, meu Deus, minha vida é maravilhosa, tem tanta coisa para curtir. E pior que não é só as novinhas, não, né? Tem umas velhinhas que querem viver como novinha também, e aí vai fazendo as coisas tudo. Nossa, tem tanta coisa para curtir. Perdi tanta coisa na vida. Ai, eu tenho que conhecer tanta coisa desse mundo que eu não conheci. Desse jeito. Tem tanto crente assim, vai indo, a igreja, né, vai virando essa bagunça toda, se não ficar firme. Maria, eis aqui a serva do Senhor, e louva a Deus. Submissão ao Espírito Santo, estando cheio do Espírito Santo, e louva a Deus, dá o louvor a Deus, atende o propósito. Ah, o propósito é difícil. Sim, eu estou dizendo que é difícil, porque a sua carne, ela quer outra coisa. A nossa carne quer o quê? Exatamente o mundo. A nossa carne quer os prazeres. Não significa que você está em Deus, que você não tenha prazer. Sim, você tem prazer. Que o seu corpo sente prazer, sim. Mas aqui quando eu digo, faço referência ao prazer do pecado. Porque existe o prazer na santidade, na pureza. Existe o prazer dentro desta vida que Deus preparou, esse mundo que Deus criou, é para nós conhecermos as coisas boas em Deus e viver nelas. Um trabalho,
família, a vida sexual dentro do casamento, assim por diante, uma festa, você pode ir, tem festa, reunião com família, tantas coisas. Agora, tem muitas coisas que às vezes as pessoas pegam umas brechinhas para poder fazer o quê? Errado. Aí Deus está dizendo, não, peraí, esse prazer está errado. Tem prazer sim, mas está errado. Mas aqui, eles tiveram prazer dentro do propósito de Deus e louvaram ao Senhor, porque entenderam, Deus está realizando grandes coisas neste mundo e está usando minha vida. Glória a Deus. Deus está redimindo o povo dele através da minha simples vida. Glória a Deus. E Deus está te chamando, nos chamando para redimir, para realizar uma grande obra através das nossas simples vidas. Glória a Deus. Você louvar a Deus e louvar ao Senhor por aquilo que Ele está chamando você a fazer. Sim, vai ter dificuldade, sim, mas louve a Deus, porque poderosamente Deus está agindo em sua vida e você há de passar a superar a tempestade que chegar quando você começar a fazer as coisas de Deus. Terceiro e último, meus irmãos, submissão ao Espírito é ser cheio, e ser cheio é ter comunhão e também viver em adoração com Ele. E este texto no capítulo 2 de Lucas, e nós então encerramos. Olha só o versículo 25 ao 32. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Homem justo, piedoso, comunhão. Ninguém espera em Deus se não tiver comunhão com Deus. Tem gente que fica esperando um acidente. Mas aquele que espera mesmo, espera de verdade. E esperava o quê? A consolação de Israel. Mudança para Israel. Imagina só o caos, situação ruim, tempestade. Ele estava esperando, vai passar. Estou esperando em Deus. O Espírito estava sobre ele. Aí 26, revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Alguém fala isso é loucura sua, mas eu que tive a experiência, eu acredito. Você precisa acreditar, não. Movido foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e a glória do teu povo de Israel. Isso é forte demais, gente. Uma vida consagrada. A gente pensa que está distante, não, mas é você. Às vezes a gente olha para o texto e fala, nossa, esse homem é santo mesmo, né? O povo aí, né? Isso aqui não dá para nós, não. Por que não dá, ué? Estou entendendo, não? O que nós estamos compartilhando é submissão ao Espírito, que é o mesmo que ser cheio. Então vejam só que quantas referências fez a respeito de Simeão. Tudo ele vivia uma vida pelo Espírito. Ele estava aguardando, ele vai ao templo movido pelo Espírito também. Quando ele chega lá, imediatamente possivelmente havia outros meninos, mas quando o menino Jesus estava ali, ele identificou logo para o nosso Deus. Glória a ti. Agora sim, Senhor, posso ir. Meu sofrimento acabou porque o Senhor está redimindo o povo. É alguém que era apaixonado por sua terra. Alguém que amava o seu povo. Havia gente toda desgraçada, gente ruim, mas ele amava o quê? A nação, porque as mazelas, ele tinha certeza de uma coisa. Quem poderia restaurar era Jesus. Era Jesus. Naquele momento, porque ele tem essa comunhão,
ele está em submissão ao Espírito, cheio do Espírito, ele tem essa comunhão, ele adora Deus novamente, aqui é novamente a adoração. Então a adoração, ele toma o menino nas mãos, ele louva a Deus, ele adora, e vai dizendo: Senhor, eu sei que despede o teu servo segundo a tua palavra, é que eu estou vendo tudo, Deus, e é segundo a palavra de Deus, não é segundo, não, fulano falou, não, segundo a tua palavra, Deus. Alguém que estava ligado com Deus, a comunhão com Deus, ao Espírito, na palavra, nas coisas de Deus, ele acreditava. Com o radar espiritual dele estava ligado, meus irmãos, ligadão em Deus. Como que nós vamos identificar as coisas que são de Deus se você não estiver ligado com Deus? Agora você fica: nossa, agora um momento eu liguei, dispersou a mente. Não, você está ligado, é ligado mesmo, ligadão. Quem é habilitado aqui dirige. Se você dirigir desligado, o que acontece? Sem atenção. Você vai ter um acidente, pode matar alguém ou morrer, né? Ou você mesmo morrer. Não é? Recentemente, tem uns 15 dias, uma mulher na Aldo Borges Leão aqui, ali depois do pátio, para quem conhece, que ali transforma em 3, né? Fica 3 vias, depois volta para 4, 2 subindo, 2 descendo. Mas tem 3 só subindo. Eu não sei o que passou na cabeça dela. Eu fiquei pensando: o que aconteceu com essa mulher? Ela entrou na Aldo Borges vindo na contramão naquelas 3 pistas. E carro desviando dela. Só que teve um motoqueiro que tentou sair dela, mas ela buscou ele mesmo assim. Eu acho que você não escapa, não. Os outros escaparam. E o rapaz ele saiu, mas ainda pegou ele de lado ainda. Tinha uma garupa, ficou mais prejudicada. A perna dela ficou prensada no carro. Eu fiquei olhando aquela mulher depois lá assim, parada. Ela estava lá assim, parece que não tinha acontecido nada, conversando, policial. Que geralmente as pessoas ficam em pânico, choram, né? Eu não sei o que aconteceu. Mas ela teve uma falta de atenção muito grande. Então, como que ela poderia fazer o que é certo sem estar ligada, ter atenção? É assim também conosco. É assim. Simeão, a vida dele estava passando, imagine que aflição, quanto tempo passando, nada. Esse ano mais um ano, virou outro ano, virou outro ano, virou outro ano. Eu continuo esperando. Por quê? O Espírito está falando comigo, eu estou olhando a palavra, a profecia vai cumprir. Estou esperando. Aí quando chega, ele identifica. Tenha atenção, ser cheio do Espírito Santo é ser submisso a Ele, né? Ser cheio é ter comunhão e adorar a Deus, meus irmãos. E adorar ao Senhor em todo tempo. Por mais que a sua vida passe, as coisas estão ali, muita gente, por que você está esperando? Rapaz, sai dessa. Não, se você está esperando em Deus, você não sai dessa, não, você tem que permanecer. Para nós continuarmos buscando e vivermos esse projeto, se tornar algo que esteja algo prático no nosso coração, estilo de vida da igreja, nós precisamos então ser submissos porque todas as pessoas, todos os atores no início da história que narram o nascimento de Jesus, estas pessoas estavam conectadas com Deus e elas foram cheias do Espírito e puderam então cooperar com algo e que nós no final de cada ano lemos e louvamos a Deus, fazemos cantatas e mudamos o cenário, colocamos luzes para brilhar, mas Deus está nos chamando para viver isso, brilhando dessa forma todos os dias. E essas pessoas viveram isto. Nós lemos porque foi contado. Nós precisamos também viver coisas que muitos contarão positivamente do que nós estamos fazendo. Só que o momento é agora. Que Deus nos abençoe. Que Deus te fortaleça, de maneira que você seja como estes santos do passado que foram submissos. Eles foram capazes de cumprir a vontade de Deus porque estavam submissos ao Espírito. Para isso, repito novamente, há uma condição. A primeira dela é ter o Espírito Santo. Só tem o Espírito Santo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Talvez se você tem alguém aqui ainda que não fez esse compromisso, Deus te dá a oportunidade de você aceitar. Até alguém que está acompanhando também a transmissão.
Você aceitar a Cristo. Segunda condição para realizar então a missão, a condição é ser cheio. Após receber o Espírito, é ser cheio do Espírito também, viver sendo cheio do Espírito. Isto é para nós, isto é para você. Para nós fazermos algo diferente. É desafiador. Eu quero continuar desafiando você. Eu sonho em Deus que nós possamos viver estas coisas juntos em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, a Ti, Deus, a honra e a glória para todos sempre. Obrigado, Jesus, que é o Deus conosco, o Emanuel, Filho do Deus vivo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio sobre nós, perdoa os nossos pecados, nos doou o Teu Santo Espírito. Obrigado, Espírito Santo do Senhor. Obrigado por fazer de nossas vidas que, como a palavra do Senhor mesmo diz, nosso interior sem o Senhor é como um sepulcro caiado. As obras que fizemos antes sem o Senhor, são consideradas como trapos de imundície. Mas por causa Tua, porque o Senhor, ó Espírito Santo, pela palavra da verdade nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então nos fez nascer de novo. As nossas obras se tornaram aceitas diante do Pai. Glória a Ti, ó Espírito. Glória a Ti, ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus que é um só, mas que se revela em três pessoas. Nós Te bendizemos. Eu Te peço, ó Deus, poder do Teu Espírito para compartilhar a Tua palavra, para vivê-la. Eu Te peço, ó Deus, poder do Teu Espírito sobre os meus irmãos, sobre esta igreja. Eu peço, ó Deus, o enchimento do Teu Espírito, para que na vida de cada um eles possam ir aprendendo, porque Tu ensinas ao Espírito a discernir todas as coisas no Senhor, e aprender a ver as coisas do Senhor, que dentro desse desafio de ligar esse radar espiritual, para fazermos exatamente a Tua vontade, ó Pai, que o Espírito vai enchendo. Ninguém aqui está pronto, ó Deus, Tu sabes muito bem, Tu nos conheces, mas pedimos a Tua atuação em nós, para que nós possamos ir de glória em glória, de fé em fé, e crescendo, sendo aperfeiçoados, e a cada dia a estatura do varão perfeito seja colocando em nós, em cada parte da nossa caminhada, seja sendo acrescida em nós a vida de Jesus, Senhor, para que cada um dos meus irmãos, eles cheguem aqui ou em outros lugares sempre, sejam nas dificuldades ou nas coisas, ó Deus, quando tiver tudo em bonança, sempre exaltando ao Senhor, sabendo que Tu está ali, dirigindo, ajudando a decifrar cada enigma desta vida, e aquilo que o Senhor não permitir, que estejam repousando sempre no Senhor, dizendo sempre: o Senhor sabe de tudo, e eu espero nele. Senhor, nos abençoe que nós possamos entrar nesta porta, e vencendo, ó Deus, as hostes do mal, Satanás, Deus, expulsando, Deus, o diabo, os seus demônios, ó Senhor, também, Deus, ó Pai, expulsando, mandando, Deus, para longe, dando a ordem aos nossos pensamentos, a respeito das coisas, Deus, do passado, que não fazem bem, que não é do Senhor, aquilo que quer nos afligir, como fantasmas que chegam, tentando, ó Deus, minar a nossa caminhada, a nossa fé, que o Senhor, Pai, vai eliminando, ó Deus, dando força pelo Teu Espírito, que haja confirmação do Senhor, ó Deus, a cada dia. Nós estamos só começando a caminhada, Deus. Nós pedimos, dirija, Pai.
Nos ajude, ó Deus, estarmos uns com os outros, orando, ensinando, ajudando, sendo humildes. Senhor, que esta igreja possa, Deus, breve, estar batizando, ó Deus, pessoas para a glória do Senhor. Deus, que esta igreja, ó Deus, ela possa estar indo em todos os lugares, ó Deus, e ganhando pessoas, ó Deus. Nós estamos ganhando, mas quem ganha é o Senhor que encontra. Nós possamos ser usados para dar uma palavra salvadora, ó Deus, a uma vida, Deus. Que possamos, ó Deus, ter aqui 10 novas, ó Deus, ou mais, a quantos o Senhor quiser, ó Deus, no nosso meio. E nós louvarmos ao Senhor, Deus, com os novos irmãos, que vão ser gerados da mesma forma, pelo mesmo Espírito, ó Deus, e participar do mesmo corpo, ó Deus, se alegrar na mesma graça, e crescer, ó Deus, ó Pai, sendo alimentados, ó Deus, pela mesma força e poder que é o Senhor, Pai. Abençoa esta semana, Deus, dirija todos, guarde cada um, ó Deus, que os teus sinais, ó Deus, vai fazendo parte da vida daqueles que creem, Pai. Abençoe, Deus, livra todos, ó Deus, de todo mal, no nome santo de Jesus, Deus. Amém.